Está a namorar, pá. Para com o namoro. Já Não chega de deve estar. namoro. Ahá. Vamos ao Sejam trabalho. bem-vindos atrás para a frente, juntem-se a nós nesta viagem pelo arquivo da RTP, que temos belas imagens e belas histórias para vos mostrar no programa de hoje. Estou muito contente porque hoje temos connosco uma belíssima convidada que, olhem, serve como uma luvinha neste programa. É radialista, uma ótima contadora de histórias e é muito apreciadora destas descobertas que fazemos aqui todas as semanas no arquivo. Bem-vinda, Ana Galvão. Olha, muito obrigada. Olá. Já não é a primeira vez que a Ana se junta a nós neste programa, mas já foi há muito tempo, portanto é com grande alegria que a recebemos novamente. À Ana juntam-se também Júlio Isidro, bem-vindo. Exatamente, muito obrigado. Ainda estou de ressaca, sabe, da festa de anos Da que festa vocês me de- prepararam. Exatamente. Pois eu percebo, isto aos 50 já não é como era aos 20. É exatamente, porque Claro. estou Mas numa idade muito durou frágil. uma semana, ó Júlio. Daqueles aniversários que duram pelo menos 2 semanas. Então não. Também cá temos Sabe, platina. Fernando Alvim. Eu ainda estou ressacado da festa do Júlio Isidro. Fui o último a sair e como era a única pessoa que basicamente bebia na festa dele, porque tem os amigos do Júlio Isidro não bebem, fui o último a sair. Nem me lembro de sair. Estou estourado. Ele nem se reparem- lembra, dormiu lá em casa. E reparem Que que bem ressacado, vestido, ressacado. que bem vestido está hoje o nosso Álvaro Costa. Mas é, muito obrigado. Olá. Foi cá a Ana, Está não ali. é? Foi por minha causa. Claro. Claro. E há Está. 2 coisas rápidas. Lembras-te dos meus conselhos paternais? Sim, Foram- lembro-me muito quando eu estava grávida do Pedro. Exato, eu disse. O Álvaro Costa deu-me um conselho que me serviu, olha, para muitas coisas da vida, não só Pois, para pois. isso. Ele disse, olha, quando for para ter, tens. E acabou. Acabou. É incrível este Ou conselho. Ou seja, o conselho dele é, o que é? O que mais podes fazer perante a segundo, vida? sábio. É verdade. Segundo, estava eu em Madrid, na Gran Via, a olhar para o ar, e de repente vejo 2 pessoas, uma é Catarina Limão, nossa antiga colega, e a outra disse, está Ana Galvão. Então, qual é a possibilidade de alguém encontrar em Madrid a Ana Catarina e a Ana Galvão? Pois é. Embora a Espanha tenha muito a Nós ver com queremos ela, dizer é que a Madrid é um bocado a terra natal de Ana Galvão. Sim, Não, mas é no um meio da bocado rua, não, pá. é a terra Isto é natal. diferente. A probabilidade da Ana Galvão estar em Madrid é bastante. A probabilidade de tu tu e eu estar também lá estar, não é é. que, de facto... Não, mas, e a Gran Via é gigante. Pois. Bem, mas incrível. é verdade, eu também ias para uma festa O Lenny do Kravitz. Pronto, do lançamento de um disco e eu fiquei imenso tempo a pensar-me qual é a probabilidade de Epá. encontrar Álvaro Espera lá, Costa. se calhar eu também estava contigo nessa altura, porque eu Não fui ver estava. também o Lenny Kravitz lá no... Mas a ti não te encontrei. Não. Não. Eu Deves ter estava no chegado palco, antes eu e estava no saído palco, depois. não é? Tu és VIP, nós não. Eu sou completamente VIP, não é? Estava com o Lenny, estivemos lá. Mas por acaso, já que falamos disso, de encontros, todas as pessoas têm encontros imprevisíveis com pessoas que nós conhecemos bem. Imagina, noutros países, acho que já aconteceu a todos, não é? Ires a um país e encontrares um amigo. que não estavas Reininho à em espera. Londres comigo, Reininho. E o meu encontro mais incrível de sempre foi. Bem, tive 2. Um com o Julião Sarmento, em Bruxelas, que eu estava completamente sozinho em Bruxelas, e a almoçar sozinho, estava infeliz com essa situação. E a primeira pessoa que eu encontro na rua do hotel, Julião Sarmento. E claro que vamos comer as famosas. Não é meijas? Mexilhões. mexilhões. Bruxelas. Muda, Leão muda Bruxelas. Recordação do Julião Sarmento, pessoa que eu adorava. Mas a mais incrível foi, quando eu fui à Croácia, estava a fazer uma viagem, eu tinha falado com a minha irmã que também andava pela Europa, mas ela não tinha dito propriamente para Onde é que ia? onde é que andava. E eu também não tinha propriamente dito que se estava na Croácia ou se não estava. Então, de repente, eu estava numa esplanada em Dubrovnik e passa assim a minha irmã. Não pode. Isto não Incrível. está a acontecer. É a minha irmã que está a passar aqui agora. E eu chamei-a. E ela ficou assim, tipo, não está a acontecer. Como é que isto aconteceu? A minha irmã passou por Quer mim. dizer, encontros com gente conhecida, já me aconteceu várias vezes. Isso é A muito primeira incrível. vez que fui a Londres, vou passear para Oxford Street e cruzo-me logo com o Carlos Quintas. E estava para fazer o Godspell, assim, olha o Carlos Quintas aqui. Entrei num teatro e vejo aqui Monchique. Mas a mais extraordinária é no Egito. Eu quando era miúdo, queria ser egiptólogo. Não era só arqueólogo, era Específico, egiptólogo. Júlio. Queria mesmo ser. E então fui ao Egito, portanto fui visitar as pirâmides de Giza e tal, por aí fora. E depois, mas há uma outra coisa, são as mastabas, que enfim, é um outro conceito das pirâmides, são as pirâmides umas em cima das outras e tal. Em cima de uma estava. E fui para o deserto, mas estava eu muito quietinho, fui de táxi para o deserto.
e entro num túmulo de uma princesa qualquer e quando vou a sair está imenso calor e está aquela onda de calor que se costuma ver, não é? Que deforma a imagem. E ao fundo está um casal com um filho, com uma criança. E eu saio e dizem lá do fundo, olha o Júlio Isidro. Isso não é possível. Eu não conhecia os senhores, mas passei a conhecer aquela Eram fãs. Eram fãs. fãs de Júlio Isidro. Ai. Mas é que tinham ido ao mesmo cemitério que eu. Quer dizer, Olha, por falar nisso, Cemitério de estive há pouco princesas. tempo em Nice e entro num Nice sítio... ou nice? Em Nice, França. Boa, Mas boa. é muito nice. Eu adorei É nice? aquele sítio. Eu Nice é recomendo. Nice é nice. Recomendo Devia ser o muito. slogan deles, sabe que é? Nice é nice. Nice é nice. Só que só servia em Portugal. Eles são tão ansiosos da sua... Ou então em Inglaterra, Não é? de facto. Mas o que se passa é que entro num sítio para comprar Olha, este anel que tenho aqui. Entro e a miúda atende-me, falar comigo em inglês, fala em inglês e tal e qual. Quando eu vou pagar, diz-me: é Ana Galvão. Foi espetacular. Epá, Não aqui foi? sim, Portuguesa. a milhares de quilómetros de distância, Toca. ganha Toca. outro, não é? Outro relevo, é Outro, verdade. E tu? outro relevo. Não tens uma? Olha, estava a ouvir falar e a tentar lembrar-me do que é que... Lembro-me de acontecer isso no Brasil, num lobby de um hotel, de chegar a Salvador e ver Mas aí não era um amigo meu, nem era assim uma pessoa com quem eu falasse. O João Bosco, o músico. sim, Isso era assim, grande músico. Uau! E outra mais engraçada foi chegar a São Tomé e Príncipe e encontrar também no hotel o NBC. O músico português, que Faz sentido. que sim, que lá estava também. Mas E é foi incrível, assim não é? chegar, tipo, Vermos pessoas... estás aqui. Não é? Vermos pessoas... Mas há assim, essas coincidências no estrangeiro extraordinárias. Eu fui com as minhas filhas e com a Sandra, fomos a Londres. Metemos no Metropolitano, à Cunha, portanto, eu estava em pé e tal. E há um lugar que tem aquele sinalzinho, grávidas, pessoas de idade ou pessoas com deficiência. Está um fulano sentado e quando eu entro, estou ali agarrado aqui, ele levanta-se e dá-me o lugar. E eu olhei para as minhas filhas, vocês estão a ver isto? Disparate, eu não estou grávida. Em português, isso foi a primeira coisa que eu disse. Só se foi ainda há bocadinho, não dei por nada. Disse, "Epá, mas já me estão a chamar velho aqui. Tenho que chegar a Londres para me chamarem velho." E pusemos a rir, e eu sentei-me. Fizemos a viagem toda e elas a lourachar comigo. Oh, papá, está mesmo carcaça já. Até já lhe dá um lugar aqui. Quando vamos sair, o rapaz estava com outra rapariga assim. Gostamos muito de o ver na televisão. Safei-me por esta. Muito bom. Bom, a primeira memória que trazemos à conversa hoje é da infância de muita gente. O rato mais famoso da televisão, talvez a seguir ao Mickey. Ficamos aqui na dúvida. Sim, Vamos ver. O Mickey é mais conhecido. Todos os meninos que são teus amigos estudaram as lições. Já estão lavadinhos, deitados na cama, rezaram as orações. Já todas as estrelas que há no céu abriram a luz que Deus lhes deu. O Papa e o Donald, o meu primo Mickey, a Piggy e o Peter Pan já foram pra cama já. Um beijinho ao pai, um beijinho à mãe, beijinhos pra ti também. Acorda, Era Alvin. tão eficaz o Topo Gigio Acorda. Desculpa. que deixou o Alvin a dormir. É Já está a impressionante. Eu dormir. cresci com o Topo Gigio. Impressionante. Eu também. Por acaso ia perguntar-te isto, porque bem, acho que quase toda a gente sabe, mas muita gente pode não, algumas pessoas podem não saber. Tu nasceste em Madrid Sim. e vieste para Portugal com 14 anos. 14. Apanhaste Topo Gigio. Apanhei tudo. lá e eu acredito que ainda apanhei cá. Havia várias versões Sim. europeias. Tu apanhaste o portanto, Topo Gigio, ainda apanhaste escorbuto. Mas o que é E impressionante varicela. é que é uma criação italiana, não é? Exato. Que se estreia com a Gina Lollobrigida, que é impressionante. E tinha gente muito famosa a acompanhar nos programas. Lá, em Espanha, aparecia com uma dupla de cantores famosíssima, que era Henrique e Ana, que era um adulto com uma criança. E lançava imensos Tu discos. vives muito bem, Gina
A Lola Lola Brígida. Brígida. E sabes dizer bem Massachusetts? Massachusetts. Massachusetts. Mas O Júlio sabe Mas, dizer... consoante os países, adotavam uma Com apresentadores celebridade. Mas conhecidos. cá também era assim. Não tinha Não. celebridade. Pois. Era mesmo só para mandar as crianças para a cama. Isto era o que Só- mandava as crianças para a cama. Ou seja, eu já estou aqui a denunciar. Mandava as crianças para a cama, a voz era do António Semedo, Ok. filho do Artur Semedo. Ah, do ator das Artur luvas, Semedo. ok. E meio-irmão da Rita Ribeiro. Da Rita Ribeiro, Da Rita sim. Ribeiro. E já morreu há uns anos. E este boneco foi um sucesso extraordinário, mas em Itália a voz cantava as canções, que não eram estas. Estas canções eram feitas de propósito pelo Zé Cid Ok. e pelo Rui Guedes. Sim. As letras eram feitas, mas em Itália era o Domenico Em Modugno. Domenico Modugno, sim. Que era uma coisa, o homem do Volare. Canzone italiana. Exatamente, Vero exatamente. italiano. É que Toto isto- Cotunho. Não, Domenico Modugno. Modugno. que escreveu É bem o Nel parecido, Blue não é? di Pinto di Blue, ganhou vários vezes o Festival de São O Remo. Toto Cotunho, Volare. qual era a canção do mais popular do Toto Cotunho? Era o Lasciatemi. Não. Será? Não, eu sou no italiano. Não. Italiano vero. Italiano vero. Italiano vero. Isto é uma cultura italiana, parabéns. Mas Obrigado. eu estava a ver estas imagens e eu, para já não me lembrava nada disto, porque isto, ou seja, isto era um bocadinho que passava na televisão para mandar os garotos para a cama. Era o fim da emissão. Pronto, e depois... Os garotos, respeitinho, era um desses garotos. Sim, Era os- e depois vi o ano e pensei, claro que não me lembrava disto, porque então é do ano em que eu nasci, portanto é natural que não me lembre. Mas tenho muito presente o Topo Gigio e depois percebi, porque ele também fazia aparições no Sequim de Ouro. E é por isso que eu me lembro bem Adorava do o Topo Sequim de Gigio. Ouro. E depois teve uma aparição que não durou muito tempo no Big Show 5 com Pois é, o João bem, Milhão. então dessa que não me lembro nada. Tentaram recuperar o Topo Gigio, também com a voz do António Semedo, nos anos 90, no Big Show Sick. Mas aparentemente sem grande A coisa não sucesso. funcionou. Mas eu lembro-me de o ver à tarde, ou seja, ele tinha programas alargados, não era só para mandar os miúdos para a cama. E havia livros do Topo pois, Gigio. lá era mais. Ou seja, houve Aqui uma não coisa havia assim programas, havia muito- só essa. Ok, muito mas, massiva. mas em Espanha e noutros países. Aliás, o programa em Itália chamava-se Alta Fedeltà. Alta fidelidade, não é? Era exatamente, Alta Pois. Fidelidade. O Topo Gigio é a mascote de um clube uruguaio que se chama Huracán Boceo, É? desde 1968. De resto, há uma escola no Brasil, um colégio, que se chama Colégio Topo Gigio. Que Ainda é forte, não é? Ainda é forte, sim. Na verdade, numa tradução livre, Topo Gigio significa o rato Luizinho. É assim que... Topo é rato, se calhar. É o rato Luizinho. Gigio, sim. E eu quando estava a ver estas imagens, um dos meus filhos assim, passou assim por trás de mim e disse: eu conheço estes bonecos. E depois percebi, porque acho que o canal Vai Panda... tentar. Não, o canal Panda acho que fez uma... É imortal. Fizeram? Em se 2021, calhar acho que fizeram não sei isso, se pois, modernizado ou não, mas acho que Mas tiveram um o Topo Rui Gigio também. Guedes comprou os direitos. Sim. Não, o Topo comprou os Gigio não direitos? aparece na televisão portuguesa. Porque o Rui Guedes não deixa. Não, porque o Rui Mas Guedes tu queres ser comprou os dono do direitos Topo Gigio? e O depois, Topo Gigio é meu. trouxe o boneco para a televisão portuguesa. O Rui E a Guedes tinha os produção era toda direitos feita. do Topo Gigio para Portugal. Era isso que ele Tinha os direitos, exatamente, comprou os direitos. E na altura até Para pensava que Portugal. ele tinha sido o criador. Comprou a imagem, o O que copyright. vocês não sabem é que Topo Gigio tem filmes. Fui investigar. Portanto, Topo Gigio fez carreira no cinema, protagonizando Fez alguns carreira. filmes como Topo Gigio e a Guerra dos Mísseis. Topo Gigio tinha esta... quê? É O quê? verdade. Que 1967. coisas tão distantes. É, Topo Gigio, 1967. E depois há um outro, de 1979, mais recente, um realizador que se chama Pedro Ciareta, e que fez Topo Gigio no castelo do Conde Drácula. Aí já me Ele parece também, mais... ele também fez um coisa, filme pois. com aviões, Uma com coisa caças, que agradável, era pô. Top Gun. Essa é boa, olha. Essa é boa. Mas era, Muito boa. há aqui uma coisa que nós temos que prestar homenagem e, no fundo, prestar solidariedade a todas as pessoas que ainda hoje têm como apelido Topo Gigio por causa do Topo Gigio. Há muitas pessoas Por causa que só das por terem- orelhas, pois é. pessoas que têm orelhas grandes, primeiro dizer às pessoas que têm orelhas grandes que não é problema nenhum. E o facto de serem ainda hoje chamados Topo Gigio deve ser este maldito boneco. Mas estamos com todos... Muitas pessoas, se calhar, são até chamadas Topo Gigio sem saberem o que é sim. Topo Gigio, não é? Pois eu, é. eu gostava de dar um abraço grande para todas essas pessoas que se chamam Topo Gigio e que serão às milhares em Portugal e no mundo. Todos os Não, Topo eu acho que Gigios. estás a fazer uma enorme publicidade, sabes que é para os cirurgiões plásticos. Mas é Exato. muito Gostava. querido, eu acho muito querido e acho impressionante os teus filhos terem visto,
porque a forma como se manuseava o rato era uma coisa muito rudimentar. Pois era. Aquilo era uma marionete, com Pois. um tipo por trás, a manejar, sempre com fundo preto, Pois. como vocês têm aqui neste Era estúdio. com E era só com os cifrazinhos. dedinhos. Era com os dedinhos. E era Ana, assim. reparaste era. na modéstia do quarto? Uma bacia, Sim, uma sim. cama de Era assim ferro, uma coisa muito antiguinha, um guarda-fatos modesto. Há riquinho. o dia ou a noite em que ele mandou as crianças deitar na noite de Natal é uma ternura também. Aliás, eu penso que o nosso Sim. arquivo deve ter. É engraçado porque Topo Gigi era um bocado infantil. há mais ou convenhamos. menos, Ainda bem. duas semanas, ora hoje é 15 de janeiro, sim, foi mais ou menos há 2 semanas, a propósito de uma data que tinha a ver com o sono. A Ana, na rádio, no programa que fazemos às 3 da manhã, na Renascença, Vocês fazem um programa junta? é verdade. Olha, Olha, É uma fazemos grande um belíssimo novidade, programa. ouvintes. É uma De grande segunda à novidade. sexta-feira, das 7 às 10 da manhã, que é às 3 da manhã. Ouçam todos. E então, Ana, a propósito do sono, fez assim juntou algumas destas rubricas, destes mini-programas, que mandavam as crianças para a cama. Sim. E este, pelos vistos, era um deles. E recordas-te, tinhas Havia mais um que era um. o Vamos dormir. Esse não me lembro Esse é nada. o Vamos primeiro de dormir. todos. Não, não, esse é o que acredito que tinha letra de Alexandre O'Neill. Foi a tal Era que a ele não letra se do Alexandre O'Neill e a música era do Eugénio Pepe. Mas é grande uma amigo meu. letra em que ele se esforçou-se zero, porque era vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Vamos dormir. E depois havia uma que era a família Pitucha, que Pois. também. E depois Também com o recordámos... mesmo desenhador ainda. E depois Sim, o outro... muito parecido. Exatamente, Os bonecos eram exatamente. muito parecidos. Sim. Depois recordámos o Topo Gigio O Vitinho. e o Vitinho. Ah, E depois isso. o Vitinho, O mas memorável o Vitinho já era um Vitinho. patrocínio da Nestlé. Pois é. Era da Pois é. Milupa, das papas Milupa, Milupa. Milovite, sim, Pois. sim, sim. E depois do Vitinho, lembro-me, pai, dos patinhos. Sim. Pum, 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 pum. Esse também era disso- muito bom. Esse também era muito bom. E depois disso Não tenho acabou, mais de ideia, certa porque depois forma. os desenhos animados passaram para a RTP2. Talvez houvesse assim uma outra rabulozinha dessas para mandar as crianças para a cama. Sei que nos canais de desenhos animados há, Pois. mas depois não houve mais. Na verdade, há que fazer aqui uma homenagem também ao Vitinho. E o Vitinho, eu acho que foi o mais funcional de todos. Porque eu nunca ouvi o meu pai dizer olha, vai dormir que já deu Topo Gigio, mas vi os meus pais dizerem Ainda vai hoje. dormir que já deu o Vitinho. Isso Ainda hoje, quando se diz, quando se quer, às vezes até meio a gozar, não é? Quando queremos brincar, que já deu o Vitinho. pois. Sim, sim. Já não se diz essa muito, expressão, não, por acaso ainda se diz, não é? Que é, olha, vou tem dormir, um já que- deu o Vitinho, não é? Pois. Mas ninguém dizia isso com o Topo Gigio. Topo Gigio não teve o mesmo Claro, poder. sim, não, Eu sou mas fã é do- meio a eu sou brincar, fã é do quando Vitinho. quer chamar alguém, Eu dizer que garanto alguém é criança. não é? O sucesso do Vamos Dormir foi o maior de todos. Foi. Porque Também não creio. Mas o acontecia, Vamos não Dormir acontecia era nada. de 1960. Em 1962, 63, Sim. porque o Eugénio muito Pepe, antigo, o muito Eugénio antigo. Pepe era um grande músico e tocava numa banda que se chamava Gênio Pepe. Tinha uma banda que tocava na Cova do Galo, que era um sítio que eu costumava frequentar entre as 4 e as 6 da manhã. Nunca antes e nunca antes, depois. mas bastante depois. Sim. Tem uma cortina de fumo e ele lá tocava. E ele compôs muitas coisas. E esta foi composta por inspiração da mãe, que é uma coisa muito curiosa. Que engraçado. E o Eugénio Pepe realmente fez ele a música, o Alexandre O'Neill faz esta letra e depois o Mário Correia faz aqueles bonecos. Este fulano que desenhou o Vamos Dormir, desenhou depois também, por exemplo, o anúncio da Laranjina C e da menina Pescadinha e aquelas coisas. Sim, sim. É sempre engraçado. Era dele também. Orangina. Sim, Que sim. os Exatamente. conselhos mais, normalmente as pessoas mais eficazes a fazer alguma coisa, depois realmente raras vezes não fazem o seu contrário. Ou seja, essa pessoa fez uma canção a dizer vamos dormir e depois que tocava num sítio entre as 4 e as 6 da manhã. Pois. Faz Não todo sentido. Faz todo sentido. Não praticava os conselhos que ele próprio, Não. que ele próprio dava. Ele ia dormir, mas era às 7. Sim. O Vitinho era uma... Vocês sabem, era português. O Vitinho era nosso. Era nosso. Ou seja, não foi adaptado de nada. Nada, Acho que nada, não. foi criado E cá. aqui há uns Eu tempos. entrevistei o criador dele. Exatamente, essa entrevista é muito gira na prova Todas as oral. minhas entrevistas são ótimas. E há um livro também dedicado ao Vitinho e a história é muito, muito gira. O livro dedicado ao Porque Vitinho misturas também com a publicidade, sim. Ouçam, o livro que é feito a explicar como tudo aconteceu é o melhor livro que eu conheço de como explicar como é que se constrói, qual o plano que estava por detrás. Tudo aquilo tinha um plano, havia uma Pois. estrutura
E era muito realmente o criador eficaz. dele foi incrível, incrível. Eu gosto do Vitinho e o Porto agora tem um jogador que se chama Vitinha. Vitinho. E a Vitinha. minha Está, Vitinha, está exato. no Paris Saint-Germain. já agora não no tem. Paris Saint-Germain. E E o tu Vitinha, achas de que é por certeza causa que é disso? Vitinha por causa do Vitinho. Há de ser Coitado. absoluta. Era para ser uma Absolutíssima. menina. Uma pergunta, Mas- uma pergunta para a mesa. Vocês sabem porque é que o Tim se chama Tim? Não. Então, porque o nome dele é Timóteo ou assim? ou- Não é? O nome dele não é Timóteo, Timóteo. não é? Então, É Timóteo. comunicadores. Mas o Tim surge de Toninho. Explicou. sim, Contigo, na prova oral. certeza. explicou na prova oral. Claro. né? Vem de Só mais Toninho. um Então, mas detalhe eu em estou a relação perceber, ele ainda aqui. chama-se Timóteo? Ele chama-se Timóteo? Ou é António deve- e daí deve ser Toninho e António. depois Tim? É António, Toninho? Oh, É António. António. Porquê que eu O Tim achava que chama-se ele era António. Timóteo? sempre achei que fosse Timóteo. Mas Mas não é é. um mito Pois. desvendado. Olhem, são coisas que se aprendem nestes programas. Estão em casa e olha, já valeu a pena hoje. Mas só um detalhe, também o Rui Guedes transformou-se numa pessoa famosa, ele era um excelente pianista. Porquê? Porque foi um dos concorrentes da Cornélia. Exatamente, exatamente. E ganhou? Não ganhou, mas quer dizer, ganhou algumas etapas e tal, mas não ganhou na prova final. E realmente ele depois tocava muito em bares, trocava com o Balula Cid também. Sim. E conhecia muito bem e fez um programa comigo, Antenas no Ar, chamava-se Antenas no Ar. Havia uma Onde foi figura. tocar a quatro mãos exatamente com o João Balula Cid. Havia uma figura em Portugal que era muito querida dos portugueses, que era o Papa Concursos. Vocês não se lembram? Que era um Então engenheiro. não Ah, sim. Não se chamava Paulo? Eu não sei como é que ele se chamava, Não, mas a verdade é que acabou as pessoas por ter um conheciam como percalço. Papa Concursos. Ganhava porque ele todos, ganhava ganhava quase todos. todos, De não é? canto. E era muito Ganhava. simpático. Anos 90, talvez. 90? Acho que há muitos, sim, sim. sim. E há Mas muitos acabou por ter concursos. um acidente em cena, de uma coisa, um exercício físico qualquer que era preciso Teve. fazer, Foi. que ele tinha que trepar não sei onde e acabou por cair. É o karma, esta é o história karma. já não É o sabia. karma, Inês. É karmático. Pois, talvez. Bom, agora vamos ao replay. Temos duas lendas do ciclismo nacional juntas em 1971. Joaquim Agostinho, todos os portugueses estão felizes pela atuação formidável da Volta à França. A televisão representa com certeza a intenção de todos os portugueses que nos estão a ver e é dar-lhe francamente e com sinceridade os parabéns porque a sua atuação foi realmente fora de série, uma coisa que calou bem no coração dos portugueses, nomeadamente dos desportistas, daqueles que gostam de ciclismo e sobretudo, e no nosso caso particular, sim, gostei, sinceramente, e desde já o meu abraço é o abraço dos portugueses para aquilo que fez a Volta à França. Não, quer dizer, como volta a Portugal através de todos os espectadores, através da Eurovisão, verificaram as dificuldades que era do percurso. Eu simplesmente parti para a Volta à França. Não ia esperançado numa tão boa classificação, mas sim dentro das minhas possibilidades iria fazer o melhor e lutar certeza. até pelo primeiro lugar, como todos os nossos ciclistas que alinham na Volta a Portugal, à França, aliás. Erro. Com certeza que nós vamos para lá, não é para ficar em último, mas sim para lutar até o último dia para uma boa classificação. Aí está Alves Barbosa e Joaquim Agostinho. Estávamos aqui a comentar, assumindo aqui eu toda a minha ignorância, mas bom, também não foi um tempo que eu tenha vivido, que demorei um pouco a perceber. A primeira vez, quando vi estas imagens que dizia que Agostinho e Alves Barbosa estavam à conversa, eu pensei, sim senhor, à conversa, mas quando é que chega Alves Barbosa? Porque estava o jornalista, estava o Joaquim Agostinho e Alves Barbosa, quando é que chega? E depois percebi que o jornalista era sim, Alves Alves Barbosa, Barbosa. era Que o ele, próprio. ele fazia muita coisa. Ele Fazia fez um comentário. filme e ele fez um filme. Ele O chamava-se Homem do O Homem do Dia. Dia, O que é Homem uma do coisa Dia. genial. O Homem do Dia teve meses no cartaz, porque ele transformou-se num herói nacional. Mas era sobre ciclismo? Era Era, Mas exatamente. era mais ou menos uma coisa romântica, pelo que eu Era. percebi. Era uma história de amor, Sim. mas ele aparecia sempre de bicicleta. Era Não era? com a Maria Dulce, que A era Maria Dulce. lindíssima. não é? Eu tenho uma admiração enorme por Joaquim Agostinho de Berganjas. Era. Eu acho que é uma figura que representa o self-made man português.
Ele começou como profissional bastante tarde. Tardíssimo. Tardíssimo. Para A mim 25 anos é disseram-me tarde. que ele tinha tanta força para tirar as bicicletas e aprendeu digamos, a arte. Dizia que ele aprendeu a andar de bicicleta na mais França. tarde. Mais tarde. E depois era alguém que nessa altura representava o nosso país, em particular em França. Eu ouvia os relatos de ciclismo na RDP e também na emissora nacional. E ele em 71 ficou em 5º lugar no Tour. que Era é uma incrível. coisa- Ele veio de Portugal E o Alves Barbosa foi 10º lugar também no Tour, uns anos antes. anos antes. Alves Barbosa, eu estive a ver a diferença de idades deles. Alves Barbosa era 10 anos mais velho que Joaquim Agostinho. Pois. E eu sei que ele depois tinha sido comentador, mas aqui estava mesmo a entrevistá-lo na qualidade de repórter. Não é? De repórter, como ainda por cima eram amigos e admiradores, Exato. portanto, E aconteceu ele isso. comentava ciclismo na Sim. RTP. Ele nasceu um na pouco o Figueira da Marco Foz, mas Chagas era agora, conhecido não é? pelo herói da bairrada ou Exato, coisa assim. Sangalhos. É Sangalhos. Sempre- Ele mas corria aconteceu do uma coisa Sangalhos. estranha que foi, ele ganhou de facto 3 vezes a volta a Portugal. Agostinho? Não, Ou Alves Barbosa? o Alves Barbosa. E em 1955, já com a meta à vista, ele é agredido nos Carvalhos em Vila Nova de Gaia. É verdade, é incrível. A sério? Sim, sim. Mas em prova? Sim, sim. Está aqui. Porquê? Por quem? Alves O Barbosa espectador? perde o primeiro lugar da volta após ter sido agredido por espectadores nos Carvalhos em Vila Nova de Gaia. Ou seja, foi antes de cruzar a meta. Mas pelo que eu percebi, o Alves Barbosa, o Joaquim Agostinho tem que foi mais, agredido? tem mais, Mais tem mediático, mais voltas digamos, ganhas. mais imagens, 5, não é? mais Tem imagens, Tour Era de um homem France. lindo. Olha, deixa-me dizer que eu achava um homem lindo. Assim, uma estampa. O Joaquim Agostinho? O Joaquim Agostinho. Muito Casavas? lindo. Casava. Naquela altura, não é agora. Mas Eu como? admiro, Ok. admiro muito. Aliás, ali falou muito bem. Paraste, Fala muito bem, composto, mas bem vestido. pelo que eu percebi é que o Alves Barbosa foi o mais mediático, era um tipo Era. muito famoso. Era mesmo. Era mesmo. muito famoso, E não era um era? Tinha- bonitão naquela altura também. Era mesmo. E eu penso que no caso do Alves Barbosa foi um fenómeno diferente do Joaquim Agostinho. E o Joaquim Agostinho morre No Algarve. porque no ainda Algarve. corriam sem capacete. Sim. dá O acidente para do Joaquim Agostinho É uma foi- história horrível. É uma Foi no história Algarve, horrível. volta ao Mas um Algarve. cão, não? Foi volta ao Algarve. Mas ele vai para o hospital, ou melhor, vai para a pensão, na altura Foi. das pensões, e depois, mais tarde, sente-se mal e é Para já, transportado. acho que acontece, não sei se acontece, eu creio que no Algarve, e depois não havia perto Não havia um hospital que transporte, pudesse- não havia exatamente. transporte, não é? E depois, portanto, não é operado logo. Depois, quando é operado, foram salvo erro, umas 10 intervenções cirúrgicas, ou seja, passa muito tempo e ele depois acaba por morrer. Teve um traumatismo Sim, foi-se gravíssimo. uma série de É que o que parece é que foi. Ele começa com 20 e tal. 25 anos. 25 E era anos. muito desengonçado Muito até... Era o King Cambalhotas. O King não é? Cambalhotas, Chamavam-lhe exatamente. King Cambalhotas Pelos porque ele motivos estava que eu sempre disse a há cair. pouco. Sim. E que havia imensas provas em que ele caía. Era E uma a coisa força muito descomunal. A força Pois, era do muito instinto. intenso tudo. Ele Mas venceu o faltava céu do experiência, Puy de não é? Dôme. Ele venceu o céu do Puy de Dôme, que é Puy de Dôme. um pico Aliás, mítico. há lá uma estátua ainda. A ele. Lá Ao nessa Agostinho. Tempo de etapa. Ocanha, Zotemelk, Eddy Merckx, Eddy seguia Merckx. o ciclismo. Aliás, eu também parti um braço a andar de bicicleta para ciclismo. Portanto, Pois. pronto, tudo bem. Isso, ainda voltando aí ao que estavas a dizer, Ana, o Alves Barbosa, talvez por isso ele seja tão mediático, porque ele foi o primeiro português a estar no top 10 da Volta à França. E talvez por Pois, isso ele tenha exatamente. ficado agarrado logo esse mediatismo, não sei, ter sido esse astro do ciclismo em Portugal. Provavelmente é bem capaz de ter Eventualmente, sido... mas eu acho é que... Por isso, sim. O que me pareceu pelas reportagens que fui vendo dele e fui descobrindo dele é que depois ele era um tipo afável, ou seja, estava à vontade, como vimos aqui neste trabalho Sim. que ele faz, que tu ficaste surpreendido, eu também. Sim. Eu tive o mesmo que tu. Mas quando é que aparece o Alves Barbosa? É. Depois só percebi, não, este é Ele é o Alves Ele é Barbosa. um tipo desengonçado, ele E é é um tipo muito- com talento. Sim, Era, sim, era, sim, era. sim. Tinha. E é muito Talentoso. engraçado porque ele começa assim não digo sério, mas numa entrevista e depois vai claramente amaciando ao longo, porque às tantas de cá um abraço, não é? E às tantas já estão assim em clima de grande. E grande eu festa. já visitei, há muitos anos atrás, a casa onde nasceu, não sei, acho que não deve ter sido onde nasceu, o Joaquim Agostinho. A Casalinhos de Bergenjas, Alfaiate. não é? Casalinhos de Alfaiate, porquê? Porque o portão tinha uma bicicleta soldada. E olha que não é alfaiate, é alfaiata. Que é ao pé de Alfaiate, Torres Vedras. Casalinhos de ao pé Alfaiate, Torres Vedras, em sim, Torres sim. Vedras. Conheço Olha, bem que e é eu a terra do descobri- amigo eu fui meu. lá ver. Eu descobri que nesta Há muitos apresentação anos que ele atrás. teve no Tour de França, ele ficou entre os 10 primeiros. Mas o vencedor era um perfeito desconhecido e isso causou uma grande decepção para as pessoas que acompanharam o Tour de França. O desconhecido era o francês Roger Walcoyac, penso que é assim que se diz,
E, por causa de ele ser tão conhecido, ficou célebre uma expressão que que significa desilusão, ou significa ganho por pessoa, por atleta inferior ou desconhecido, e que se chama, a expressão é, isto foi lá o álcool. Estás a ver? Que esta expressão existe mesmo. Que é quando alguém completamente desconhecido em França ganhou qualquer... As pessoas dizem, isto foi lá o álcool, que é, ninguém conhece esta pessoa. Fica um tipo adjetivo, não é? Sim, Mas mas uma ele é coisa, contemporâneo do Polidor também. nunca ganhou. O Polidor foi o eterno segundo, ficou em segundo lugar Eu queria homenagear 6 aqui a vezes. memória de Carlos Miranda, que fazia Carlos Miranda, na bola, Exatamente. na altura que a bola era um tri-semanário. E o Carlos Miranda fazia, enfim, uma incrível reportagem sobre o nosso Agostinho. Foi uma honra para nós portugueses, na altura, para a imigração em França, que obviamente não é a de hoje, né? Em que altura é que a bola era um tri-semanário? Fiquei curiosa. Foi nos anos 60, Ok. Pois, 70, foi tri-semanário. Só passou a ser diário muito mais tarde. Ok. era. Era um E tri-semanário. alternava com o Record. Exato, para não haver Estava em concorrência. Que concordância. engraçado. Então era só saía 2 vezes e outro saía 3. A que dias Não é que fazia ideia, sairia? que engraçado. Enquanto tri-semanário. À segunda-feira, À quarta e sexta. à quarta e penso que sexta ou domingo, Ou agora já não me recordo. pois, ok. Bem, outras Para publicações. anunciar os jogos. Exato. Mas E tal. há uma coisa aqui que eu acho que é, se vivêssemos eventualmente noutro sítio com mais dinheiro posto em séries, televisão, o Joaquim Agostinho não ter direito uma a história incrível. É uma história incrível. Incrível. Até as questões do doping, cada Sim, vez que se vai exatamente. ver a história dele, Pois é. aparece sempre que ele perdeu, de facto, alguns títulos por causa de ser... E dava uma excelente série. E vai Mas dar, sabes que eu fica aí a acho que sugestão. Durante muitos anos, eu acho que nós não olhámos para nós dessa maneira. E eu acho que aos poucos, agora já começas a ver isso. Tiveste a sim. série do Variações. Fizeram a série das doces. Ainda estamos um bocadinho a olhar para a música, Olha, se calhar para... Mesmo, Marco Paulo, já agora. Exatamente. Agora na fizemos a concorrência, mas- do Marco Paulo. Eu acho que aos bocadinhos Quem é que será? O José Cid agora? Não estamos é? a começar a interessar-nos, eu acho que pelas nossas... Não é, mas podia ser. Pela nossa história. Eu acho que Não, então o Zé se Cid formos ainda começar é a muito procurar, há novo para se muita fazer coisa. Exato. também reportagem Mas outros sobre- tinham belíssima programa sobre- sugestão. É, não olha, é? Se alguém nos ouvir Também e acho. ver, fica aí para um streaming. Sim, há Pá. coisas belíssimas. Uma das razões pelas quais eu acredito que a Ana Galvão estava a dizer que casaria, talvez, com Joaquim Agostinho na altura, é este gosto partilhado que ambos têm pela bicicleta. Ana, provavelmente Ana- não o top 10 da Volta à França, acho que Não. esse nunca ficaste, mas tu tens um palmarés incrível no que toca a feitos de bicicleta. Acho. Nomeadamente uma tentativa de subida à torre da Serra da Estrela. É verdade. Olha, o que eu tenho é distância, não é rapidez. Cá está. Embora há provas de distância também, não é? Isso seria a tua Mas, etapa das penhas da saúde. Adoro andar de bicicleta. Já fui a Badajoz, acho que foi assim a minha distância, mas foi Lisboa-Badajoz, foi muito giro. Quanto tempo? Porque foi bastante. Fomos dividindo fui com um grupo de pessoas. Quando é grupo, tem que se dividir por mais dias, porque tem a ver também com a capacidade Claro, de cada cada um. um. Mas fazíamos bastante. Nós andávamos para aí 5 ou 6 horas diariamente, por caminhos, daí ter sido mais devagar, por caminhos que não estradas, portanto, no meio do campo, onde o caminho é mais difícil Claro. e dificulta mais, por subidas tremendas. Portugal tem subidas inacreditáveis. Mas adoro andar de bicicleta e tentei subir à Serra da Estrela, à Torre. Chegaste aonde? Consegui ultrapassar a Gouveia. Não parece muito, mas é, porque é tudo, não há uma reta de descanso. Isso não existe. É uma etapa brutal, É sempre essa. a subir, Brutal. sempre. Pois. E é muito difícil Olha, mesmo. e Em que altura andar em do ano é Lisboa? que foi? Na primavera. Ok, Parece-me pois. que é assim, Ana. porque verão é muito quente, inverno é muito frio. Muito frio. Como é que pois. vais? Vais para treino? Vou com roupa confortável, claro. Oh, Ana, e andar em Lisboa, como é que é? Acho tranquilíssimo. sim. Tranquilíssimo. Adoro andar na cidade. As subidas são menos do que aquelas que parece. Ciclovias. Então porquê que não vais Ciclovias da ótimas. parede para a Renascença? Porque entro muito cedo. Pois, E claro. teria que fazer uma parte de percurso no meio de Monsanto, que é no meio de um parque É natural. Tenho medo e é muito escuro e eu quando chego à rádio é de noite ainda. E não é só isso. E depois chegava lá, podia não cheirar muito bem, e depois os colegas, não é? É desagradável. E quem trabalha às 7 da manhã e sai de casa cedo não Já- tem a já me potência aconteceu. física para fazer ginástica. Claro. Já me Mas não Não tem. teria que fazer Merece o seu conforto matinal. Não teria que fazer o que fez um colega meu no ex-Rádio Clube Português. Havia lá um nosso colega também, Sim. apresentador, locutor, que tinha uma incompatibilidade com o banho. Quer dizer, ele todos os meses, quer precisasse, quer Tinha não um precisasse, déficit de tomava banho. banho. Pronto. E então, quando saía da cabine, deixava alguns eflúvios desagradáveis. Pois. E houve um Flúvios é ótimo. Houve um fulano que levou um frasco de Airwick e que pôs em cima da mesa. Em vez de se lavar, que era bem mais a fácil. levantar. Não, e no Natal ofereceram-lhe
um kit completo ofereceram para tomar banho. Oferecemos, nós todos fizemos uma pequena indireta. subscrição. Pequena e Vários salve sabonetes, escova de dentes, tudo. Isto é mais diretos, não Shampoo poderiam e ser, tal. não é? Exato. Era Será uma que recebeu a indireta, mensagem? porque não dissemos nada. Parabéns, aqui está. E boas terá festas. compreendido a mensagem, alterou depois. Não tenho a certeza. Mas olhem, vou só dizer-vos que na minha vida de ciclista conheci muito boa gente que trabalha em sítios onde tem que estar o dia inteiro de fato e gravata e que vai, vai na sua bicicleta. Pois é. É cada vez uma coisa mais recorrente. E que já vinha a RTP de bicicleta também. Pois é. Devo dizer-vos, quando trabalhava aqui nestas instalações. Lembro-me disso, uma vez vieste da parede. Em até Roma aqui não é de- bicicleta, mas é a lambreta, que é sensacional também. Pois é, também é. E vê-se montes de gente. E não se transpira tanto. Elas com os vão de sapatos de ténis E depois trocam. levam no saquinho, à frente levam os sapatos de salto alto. Claro. Grandes executivas. Elas levam, E lá vão eles elas. também. Bom, hoje é o dia das duplas, esta no ciclismo. Agora, no gramofone, mais aqui uma dupla diria, icónica quase da música em Portugal, quando tocavam juntos nos anos 60. En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín que anda siempre muy bien vestidito, que parece un manequín. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. En la boa, en la boa, en la boa, en la boa. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Ese nuevo ritmo ya todos lo saben y a todos dicen que suave, que suave. Ese nuevo ritmo ya todos lo saben y a todos dicen que suave, que suave. Es la boa, es la boa, es la boa, es la boa. Já dançámos aqui todos um Todos, bocadinho. todos. És lá La boa. boa, firifipiribi. És lá Fernando boa. Rueda e Tilo Grassman. Acho que ainda não tinha visto, talvez já são muitos anos de programa, imagens de Tilo Grassman tão novinho aqui Sim, a sim, tocar o sim, seu sim, xilofone. Fiquei com muita vontade de ir lá tocar naquele O xilofone Tilo também. Grassman veio para Portugal com um senhor chamado Siegfried Zuck, Como? dois alemães. O Siegfried Tilo Zuck? Grassman e Siegfried Zuck vieram para Portugal para, patrocinados pela Honor, para ensinar, enfim, harmónica vocal e acordeão, junto, curiosamente, da Mocidade Portuguesa. Mas era para depois ser ficaram cá. temporário? Não. Foi tão temporário que ele Ficou. Não, cá. é que- E o Siegfried Zuck também. Poderia ter sido pensado temporariamente, E não é? depois- Só e que ele depois tomou-lhe o ficaram- gosto. foram Tomou-lhe o ficando. gosto. E depois ele formou vários conjuntos e tal, e acabou por formar também este Tilo Grassman, mas tem o trabalho do Tilo Grassman é notável. E na Paulo João música Carvalho chegou a ser portuguesa. baterista do Tilo Grassman. E ele Não, aparece- isso foi quando substituiu o Rueda. O Rueda saiu Exato. para formar o grupo Rueda mais 4. Mais 4. E na Galeria 48, que eu também frequentava de vez em quando, Aqui, olha, Era Aqui, das olha, 2 às aqui, olha. 4. Era das 2 às 4. É quando eu pegava às 2 e ele ligava às 4. Fazia ao meio-dia da madrugada. E então o Paulo de Carvalho era o baterista. E O cantava. Rueda depois deu origem àquele grupo, a Rueda dos Quatro Caminhos. Muito bem, Alvin. Quem é que podia ter dito isto agora? Aquele programa A Rueda da Sorte. Era exatamente. Também, todas as roedas de Portugal. Claro. pertencem Sim, ao todas as Fernando rodas, exatamente. Ai, não, ai. mas é muito curioso ver o Tilo Grassman. Eu fiquei assim muito colada à imagem por causa disso. Mas primeiro acordeão. Ele tocava acordeão também. Só queria contar-vos aqui uma curiosidade que tem a ver com isto. Eu adoro quando o baterista é o foco, é o protagonista, que é uma Sim. coisa que não acontece Pois assim não. tanto hoje, deixou de acontecer.
Também achei curioso que o Fernando Rueda é português, era português. português. Fala espanhola, não é? Muito bem, Muito bom, não é? assim, um espanhol da América Latina, mas o meu avô era músico e tinha um conjunto que era o conjunto João Galvão e o meu avô era baterista, ou seja, ele usufruiu deste tempo dos conjuntos e viveu grande parte da sua vida em Espinho, embora fosse aqui da zona de Lisboa, mas mudou-se para lá com a minha avó, já o meu pai era nascido, mas ficou ao cargo da avó dele, portanto... da minha Portanto, o teu avô, bisavó. pai do teu pai, é isso? O pai do meu pai era músico, daí o meu pai também depois ter vindo a ser músico. Obviamente, era uma coisa assim produtor mais e lógica. grande nome, mas era curioso porque é uma coisa muito rara. Eu tenho discos do meu avô em que ele é o baterista. Mas como é que tu nunca foste uma artista Vê lá tu. da canção? Da canção não foi. Como é que se entregou a essa profissão tão aborrecida Que é e rádio. certinha que é ser uma radialista? Tinhas não é? tudo, avô, pai. Sim. Eles também podiam ter posto a cantar. Minha mãe cantou durante Claro. muito tempo, Também. canta muito E bem. o Sim. Nós já aqui Fernando falámos disso Rueda tantas vezes. fundou um grupo que vocês... que acho que nós já falámos aqui. Sim, O conjunto de Mário Simões. Conjunto Mário Simões. Exatamente. Muito bom, para do pentear. Lápis do Lopes e da Borracha do Rocha. Exatamente. Que eram duas cantigas. E do Careca também. Careca tira a O boina. careca tira a boina. Exatamente. Oh, careca, Porque há, oh, sempre- careca, tira a boina. há vários grupos que é o quarteto, o António não sei quê, o conjunto Mário Simões. Era giro a ver o conjunto. E depois existe a pessoa, não é? Era giro a ver, imagina, o quarteto António Aleixo. E depois não existia nenhum António Aleixo. Era um nome inventado, só para dar credibilidade. Depois não existia E nenhum depois nome. todas as pessoas que iam entrevistar perguntavam para o António onde E Lopes. ele- onde Ninguém sabe, não está há na aviões. aviões. tocava o Mário Simões numa discoteca boate chamada Bico Dourado, na Rua da Misericórdia, que eu costumava frequentar outra. da meia-noite às 2. Noite às duas, claro. Ah, claro. que aquele bocadinho que Era faltava. o Bico Dourado, era o período que me faltava. Bico Dourado é um bom nome. É um bom Bico nome. Dourado, era um papagaio. O papagaio loiro, exatamente. Não apanhei, por acaso não reparei, esta gravação é feita, isto era para um programa da RTP? Era um programa de Mas não sei se era variedades. estúdio ou se era bar. Não, era estúdio. Era estúdio. Este era em Ok. estúdio. Este era em estúdio. Entretanto, fui investigar sobre estes Rueda mais 4, que me parece um nome simples e eficaz. Sim. Não muito criativo, mas Mas dá para Rueda mudar, mais 4. se entrar mais um é mais 5. Lá está. Ou então mesmo que troques os elementos, não tens que preocupar com os nomes. Sim. Desde que mantenhas o número, não é? E que fiquei a saber que eram Ángel, não sei, Peiró, Agostinho Caineta, Correia Martins e José Manuel. O Correia Martins foi um grande maestro que dirigiu muitos festivais da canção. E que faleceu com um ataque cardíaco brutal e que era realmente um grande músico, violinista e também guitarrista. Um dos primeiros trabalhos desta banda, que Rueda fundou depois de então de sair do Tilos Combo, foi fazer canções para o filme Operação Dinamite, com Nicolau Breiner e Henriqueta Maia. E gravou 2 discos. E é tudo o que sei. Atenção, para as pessoas que estão a ver Rueda este mais programa e 4. que estiverem muito interessadas em conhecer mais o Fernando Rueda, é natural que encontrem um outro Fernando Pois Rueda, é. que é um jornalista espanhol que tem vários livros de comunicação. Que aparece E depois muito não na se admirem, internet. compram E que uns aparece livros, muito não na tem lá internet. nada sobre jazz, nem música, Pois nem é, bateria, nem nada pelo disso. Craftsman. Este era o outro, exato. Este era o outro. Havia outro. Deixem-me dizer que Havia outro. esta música, que se chama La Boa, é um original do conjunto mexicano La Única e Internacional Sonora Santanera. Assim é que se Estás a ver, Rueda mais 4 é muito mais eficaz. Já não fixei esse Claro, nome. eu também Sim. não. A única. Mas É olha, porque naquela altura, naqueles anos, a música de origem castelhana, mas essencialmente não tanto espanhola, muito mais da América Sul-americana, Latina, sim. estava muito na berra, quer na rádio, quer também em muitas discotecas. Por E é exemplo, irresistível. no Príncipe Negro, que era um sítio que eu costumava frequentar das 10 à também não Às meia-noite. 10 à meia-noite. Nós ainda vamos fechar o dia Na inteiro calçada e da o programa Guarda. não Sim, sim. acabou. Não Bom, acabou. a terminar a nossa viagem pelo arquivo de hoje, temos o Cómicos com um magnífico número de Carlos Ferreira. Não sabe quem é, naturalmente, porque é muito mais conhecido Por? por Guida Scarlatti. Meu amor foi para o Brasil, vai no vapor. Meu amor foi para o Brasil, vai no vapor. Eu também vou para o Brasil com o meu amor. Eu também vou para o Brasil com o meu amor. Meu amor foi para o Brasil, vai na viagem. Meu amor foi para o Brasil, vai na viagem. Se me levas também vou, ai, se me pagas a passagem. Se me levas também vou, ai,
se me pagas a passagem. Meu amor foi para o Brasil, fazer café. Meu amor foi para o Brasil, fazer café. Ainda bem que cá não está, larilolé. Ainda bem que cá não está, larilolé. É o Scarlatti. Guida Scarlatti, com este número que estávamos aqui a comentar, que parecia, faz lembrar vagamente um bocadinho a Maximiana, com aquele sotaque assim. Saloio, não é? saloio, Tem um toque não é? saloio. A fazer aqui Que este dá um número. encanto Vai muito para o Brasil. grande. Mas a forma como Guida Scarlatti, E estava a perguntar muito ao Júlio. respect, Sim. canta, dá-lhe esse toque. Estava a perguntar não é? ao Júlio onde é que isto seria? Se era no Muito próprio... provavelmente na discoteca Scarlatti, que era mesmo Zero dele. às duas. E que... Não, este era Das 8 à meia. das 7 às 8, com o intervalo para o almoço. Não, era... Ele abriu... Naquela altura era uma coisa absolutamente fora de série e 2 anos antes completamente impossível, Pois. abriu um bar de travesti. Que era na Rua de São Marçal, não é? Exatamente, era nós tínhamos a Príncipe rua, Real em Lisboa. Sim, sim. a Dom Pedro V, portanto era Foi o numa primeiro, dessas não é? ruas. Foi assim o primeiro bar. O primeiro bar de atuações de travesti, onde ia o Sim, Tu sim, Lisboa. ele entrevistas Nós íamos dele em lá. que dizia que toda a gente ia... Toda a E gente. tio- Eu tenho tio Júlio. fotografias com gente conhecida, um monte de gente conhecida. Vinha gente do Porto, E atenção. sim, vinha sim. gente E do tinha Porto. realmente travestis que faziam interpretações notáveis. Uma delas era uma, eu vou dizer uma, porque era uma, Phoebe Snow, que interpretava o I Am What I Am. Que era assim uma coisa de ir às lágrimas. E então, de bom, exatamente, forte e de pungente. intensidade. O E ele finalmente fazia sempre tem- um bocadinho de caricatura. O Scarlatti, o Carlos Ferreira, Carlos Guida Scarlatti, fazia sempre um bocadinho de caricatura. E tem continuado a carreira. Ele trabalhou também, penso que ainda está a trabalhar, na fábrica de Braço de Prata. É possível, Ainda a sim, fazer sim, um sim, show sim. com o Zé Pedro Alves e tal. O Júlio estava a dizer que 2 Ainda não anos fui antes ver. isto era impossível, pois claro que não havia espetáculos destes, não havia o bar, não Quer havia dizer, nada não, disto. nem pensar. Mas quando é ele- que. Desculpa, Diz. a curiosidade é quando é que começa a ser possível? Ou seja, isto é, A 60, seguir ao 25 de Abril. Exato. 76, 75. sim. Pois. Aliás, Guida Scarlatti diz que no tempo do PREC os políticos iam muito Sim. a espetáculos de transformismo. E a toda a gente, Fernando, foi uma novidade E a muito toda forte. a gente, toda a gente. A minha pergunta para esta mesa, para ti, Álvaro, e para ti, Júlio, se vocês fizessem transformismo, como é que seria o vosso nome? Juliette Recot, Gosto. O meu, a Dama de Barbara Negro. Streisand. Bom, também. Barbara Streisand. Embora acho que já há outra, Eu mas. vejo- Normalmente mas- são nomes que ainda não existem. Pois. Não é? Tem que escolher nomes que não Ah, existem. pois. Mas bons nomes. Eu não sei. eu não Sofia tive tempo- Streisand, que tal? Ok. Sofia Streisand. Sim, ok. Gosto. Acho que Gosto. Podemos E acho melhorar que aí. Álvaro, com todo respeito, eu acho que estavas um ótimo transformista. Olha, e tu? Pá, é um elogio Não tem para que ter mim, tempo Alvin. para É, não, vejo é um que elogio, e pá. era um sucesso, eu ia ver. E É estava um lá a elogio. apoiar-te. Olha, mais uma das tuas boas ideias. E acho que ainda vais muito a tempo. Mais do que tempo. E tu? O que é que Mas serias? eu não tenho que ter Travesti. tenho que pensar, tenho que pensar. Pensa bem, pensa não, bem. não quero, não estou. Tenho que pensar, é uma coisa de grande responsabilidade. Gostava de ter o meu show em nome próprio. Eu uma vez E vi há- também um jornalista, não vou dizer o nome, a fazer de Beatriz Costa, na aldeia da Roupa Branca. Muito giro, também um travesti muito bem feito. E Guida Scarlatti teve, há uns anos atrás, uma espécie de Oscars que atribuía às pessoas, numa cerimónia que decorria num bar chamado, o nome é muito giro, Ainda à Noite é uma Criança. Sim. E eu recebi esse Oscar que trago aqui. Ah! Aí está. Claro. Está lá no meu escritório. Homenagem a Júlio Isidro. Pelo talento, dedicação e amor ao mundo do espetáculo, Scarlatti convida. Lisboa, Era Scarlatti 2016. com vida. Scarlatti. Era assim que se chamava. 2016. Duas Ou coisas seja- provam aqui, que é que, pronto, que o Júlio recebeu este prémio e que a Ana Galvão vê muito bem ao longe. Porque ela conseguiu ler dali. Aqui para aqui, já Exato. viste? Espetacular. E estás a ver bem, e estás muito boa de cabeça ainda. Obrigada, ainda! Mas prova também para que dizer a Júlio uma pessoa que ela Isidro está boa de esteve em cabeça. todo o lado e com toda a gente. Completamente. Que também me impressiona muito. Showbiz. Muito, muito. Olha, muito. e estive também com Dame Edna. A Dame Edna, que era a grande vedeta, era um travesti que a Rainha de Inglaterra amava.
Ok. Ela fazia a gala anual, E sabe onde é que No ela Royal esteve? Albert Hall. Lembra-se do estúdio que nós gravamos, na Sim, West Studio One? exatamente. Dame Edna apareceu lá. a Dame Edna, que hoje em dia ainda é viva, ainda é vivo, é casado, tem Sim. vários filhos e foi o travesti mais famoso da Inglaterra durante todo o tempo. Fazia um talk show. Como é e que ele fazia se também Dame stand-up Edna. comedy. O nome verdadeiro não sei. Chamava-se Barry Humphries. Chamava-se e chama-se. E tem discos Ele é e tudo, australiano. tem discos Ele é e- australiano. Que giro, é engraçado. Vou procurar. Se quiserem também saber mais sobre, não Guida Scarlatti, mas sobre Carlos Ferreira, há uma entrevista também que encontram facilmente nos arquivos da RTP, se procurarem na internet, que ele dá a Varela Silva, que está nos arquivos em que ele fala sobre a sua infância, Sobre os sobre a pais, história. não é? O que é que Sim, os pais acharam quando ele anunciou que queria ser Exatamente. artista de musical? Sim. Exato. Uma pessoa não chega a casa e diz assim, mãe, vou ser travesti. Não, Primeiro não diz que é artista de musical. E depois então com calma, né? Vai- depois vai- Mas ele fez isso também Não, na primeiro Alemanha. vais estudar, na primeiro vais Alemanha. estudar e depois vais ser travesti. Mas Exato. mais Prova acabas Prova os que ele estudos. era artista e um bom gestor. Ele Sim, foi sim, um bom sim. gestor, porque Sim. ele abriu clubes, como dissemos aqui, não é? E trabalhou na revista, no Parque Sim. Air, etc, etc. Fez muitas coisas. Eu ainda me Eu lembro. tenho muita de consideração ver, por ele. Pelo menos na minha idade, a pessoa que eu cresci a ver na televisão era a Belle Dominique. Bel Dominique, que Bel também Dominique. trabalhou aqui na Trabalhava RTP. na televisão, Exatamente. era assistente de realização. E lembro-me de ver, que era o Domingos. Sim. E lembro-me bem de ver um dia, não aqui na RTP, porque nessa altura não trabalhava aqui, mas vê-lo um dia à noite, casualmente num restaurante, salvo erro, ver o Domingos e não a Belle Dominique e ficar tipo, Lembro-me bem desse contraste que foi muito engraçado, porque eu só Engraçado, ouvia realmente- na televisão em Belle Dominique. Um dos grandes números da Belle Dominique era The Rose, do filme The Rose. Com a Bette Midler? Exatamente, ele Ah. vestido com aquele fato muito justinho de leopardo, ou leonildo, ou uma coisa assim. não é? E ele fazia muitíssimo bem esse número. Também numa discoteca que havia Mais uma? no Monte Estoril, por cima de uma bomba de gasolina. Essa de quê? Das 5 Eu às 6? sei, o Bauhaus. O Bauhaus. Exatamente, era mesmo ao lado. Sim. Não, eu ia lá das 3 às 4. Já nem sabes. Bom, estamos a terminar o programa de hoje. Tivemos direito a uma convidada, que é a Ana Galvão, e, portanto, É muito fixe, foi Ana. a ela que Obrigada. entregámos a missão de trazer um objeto aqui para a conversa. E, por isso, Ana Galvão, agora é o Então, momento... Posso? Que, antes de mais, convém aqui também dizer, muito rapidamente, que todas as segundas-feiras a Ana Galvão faz uma espécie de, podemos dizer, uma espécie de trás para a frente nas manhãs, lá nas 3 da manhã, na Renascença, porque tu tens esta rubrica que se chama As Descobertas da Analógica, que no fundo também vais aos arquivos do teu pai, Johnny Galvão. É, porque o meu pai gravava muitas coisas em VHS e o meu pai tinha uma coisa que na altura, quando era vivo, me incomodava. Depois dele morrer, eu tenho vindo a agradecer, que é não deitar nada fora. Era um acumulador. E tenho descoberto coisas muito engraçadas. Eu e também. O és Júlio está acumulador. a acusar-se. Está aqui um, está aqui um. E eu agradeço porque tenho Senão, descoberto como é coisas que eu trazia muito estas ótimas. coisas? Isto estão-te a dar trabalho, não é? No Estou-me a dar trabalho. Dar trabalho no sentido de dar-te o que fazer e não dar-te trabalho no sentido de pesar, não é? Sim, porque o que eu faço é ver as cassetes dele e tenho encontrado coisas magníficas. Há coisas tão boas. Fico um pouco desiludida porque o meu pai era culto e então gravava só às vezes coisas que não podemos usar na rádio, porque eram concertos de jazz, coisas. E às vezes eu queremos queria anúncios. ou programas assim de televisão de entretenimento, tenho encontrado poucos. Olha, se encontrares o Passeio dos Alegres, tu grita, porque não temos. Ok. Aqui na RTP. É verdade, a RTP Ok. não tem. Farei essa busca procurando o Passeio E dos muito Alegres. respeito pelo teu pai, Johnny Galvão. Obrigada. E agora então vamos O que lá é que a eu esse- trouxe? a É esse um objeto pequenino, mas creio que muitos de vós se recordarão. Destes óculos. Um dos maiores fiascos. Sim, exatamente. Um dos maiores fiascos de Sim, sempre, há que dizer. tem 3, portanto podem Ainda passar. funcionam? O que é isso? Ainda funcionam. Então, em 1985, Diz a RTP. RTP vendeu óculos obrigado. para se ver o monstro da Lagoa Negra em 3D. Como é que tu tens isso? Uma das maiores decepções de sempre. a Houve minha uma avó ação tinha, especial, e eu pois, guardei pois. emissão especial. São Espetacular. óculos Alguém 3D, podes ajudar, podes por passar à favor? Inês. Não. Então, isto Desculpa, Inês. foi muito anunciado na televisão, comprado por milhares de pessoas Exatamente. que numa determinada noite de 1985 esperaram com a família toda com isso na cabeça para ver o filme em 3D do monstro da Lagoa Mas Negra. o filme era de facto em 3D. Em 1950 e tal foi feito Só que foi não feito em resultou. versão. Mas isto não resultou. Resulta um bocadinho. Ó, vem, ficas mais bonito com estes óculos. Era uma coisa Voltas mais sexy. mais ou menos. Mas, e A isto é família engraçado comprou porque lá em tinha o casa. Olha, está patrocínio aqui, Radiola, que
era uma... Eu julgo que ainda existe uma marca de televisores brasileira. Radiola. O nome era Rádio e Vitrola junto, então deu este Radiola. E tinha o sorteio de um automóvel magnífico e 3 televisores a cores. Podia ganhar-se isso aqui. Que maravilha Muito teres giro, isso. muito giro. Mas Eu o mais gosto. Acho que espetacular... devíamos apresentar sempre assim o programa. Estou de Exato. acordo. Eu, Fica por quase um mim, bocadinho era de assim dor de que... cabeça, eventualmente. Parece aquela banda Os Divo. Lembras-te dos E Divo? não, os Kraftwerk. Sim. Mas sabem uma coisa? Os portugueses foram todos fechar-se em casa para ver o filme, com estes óculos, todos. Os que tinham, não é? Porque isto esgotou. Eu lembro disso. E acabou por ser, como estavas a dizer, Decepção. uma decepção, porque o 3D é muito ligeiro, ou seja, apanham-se pequenas nuances, não é? E muita gente depois acabou por tirar e ficar muito zangada, porque aquilo acabou Claro, por não foi. ser. Mas em Espanha, anos antes, fez a mesma coisa. A televisão espanhola vendeu a 1.500.000 espanhóis para também se ver um filme, acabou por ser o mesmo fiasco, Grande flop. por 123 pesetas, que era mais ou menos €1 e tal. Foi a Pois. mesma coisa. Nós fizemos 2 anos depois. Isto é fiascos há em todo o lado. ouça, Olha, não é não uma vou grande levar, não vou injustiça. pôr. Isto é uma peça, Não vou levar. isto é uma peça Isto é- maravilhosa. Eu vou guardar. Uma sim. peça Guarda, diz que de coleção. É, Isto é uma peça de provavelmente coleção um dos fantástica. melhores objetos desde que Passaram por aqui, pois. introduzimos aqui Indiscutivelmente. esta rubrica, um dos melhores que já passaram por aqui. Gostava de saber quanto custou. Porque não encontro o preço em lado nenhum. Portanto, alguém que vos veja habitualmente, Sim, sim. tu não te lembras, tu tiveste os óculos, foste comprar. Mas Eu não me lembro adorava o que é que saber fiz a quanto semana isto- passada, quanto não é? que- Quanto é que estes óculos de Se relevo... alguém Sim. desse lado souber quanto é que deu, se lembra quanto é que deu por estes óculos na altura, por favor, que nos conte, que queremos muito saber. E é assim, em 3D, que chegamos ao final deste Trás para a Frente, queremos agradecer muito à Ana Galvão Foi por um nos ter gosto. feito companhia Adorei estar neste convosco. programa. Adorei. Gostámos muito de te ter connosco. Voltamos de hoje a uma semana, no próximo domingo. Até lá. Até lá. Sinto-me moderna com estes óculos. Não, vem, estás bem.